Você sabe me dizer por quanto tempo uma pessoa pode receber a pensão por morte? Bom, você já ouviu falar da reforma da Previdência, não é mesmo? E também deve ter ouvido que esta reforma mudou muito as regras de vários benefícios do INSS. Pois é, antes das mudanças, a pensão por morte para o cônjuge era para sempre, mas essa regra mudou, e mudou muito. E é por isso que preparamos este vídeo para te apresentar as principais mudanças da pensão por morte, principalmente a alteração quanto ao tempo que uma pessoa pode receber este benefício. Fique com a gente! Olá, eu sou a Letícia da Pereira Sá Advogados e aqui estou mais uma vez trazendo mais um conteúdo de valor para ajudar você a conhecer e exercer os seus direitos. No vídeo de hoje vamos abordar as principais mudanças da pensão por morte e também como que ficou o prazo para alguém receber este benefício do INSS. Por isso, já quero te convidar a deixar o seu like e se inscrever no canal. E para você que ficar até o final deste vídeo, eu tenho um presente especial. Então, fique aqui comigo. Segundo o INSS, temos mais de 7 milhões de brasileiros que recebem a pensão por morte. O benefício é garantido pela Previdência Social, é um auxílio financeiro pago todos os meses, destinado a dependentes de contribuintes que faleceram. Vale salientar que a pensão por morte é válida tanto para dependentes de contribuintes que morreram, como também para os contribuintes que tiveram a morte declarada pela Justiça. Esse último caso diz respeito principalmente aos casos de desaparecimento. Outra questão importante é que o contribuinte falecido não precisava ser aposentado, ou seja, independente da condição de aposentado, o dependente passa a ter o direito adquirido à pensão por morte. Como pode observar, a pensão por morte atua como uma substituta, ficando no lugar do salário ou da aposentadoria que o contribuinte recebia. Mas e quem tem direito e quais são os requisitos da pensão por morte? Bom, a pensão por morte ela é voltada para os dependentes. Existe uma lei que define 3 classes de dependentes. Veja, a classe 1, que é o cônjuge companheiro, sendo necessário comprovar o casamento ou a união estável até a data em que o contribuinte faleceu. O filho não emancipado com idade inferior a 21 anos ou filho com deficiência intelectual ou mental. Neste caso, é necessária a perícia para comprovar a deficiência. A classe 2, que são os pais do contribuinte. Neste caso, é necessário comprovar a dependência econômica. E a classe 3, que é o irmão do contribuinte, não emancipado com idade inferior a 21 anos ou irmão com deficiência intelectual ou mental. Aqui também é necessária a perícia para comprovar a deficiência. Além disso, também é necessário comprovar a dependência econômica. Esses são os dependentes que possuem direito à pensão por morte. Também é importante você saber que para receber o benefício, além de ser considerado dependente, é importante que atenda a cada um dos requisitos da pensão por morte. Sendo então os requisitos: a morte real ou a morte declarada pela Justiça, a morte do contribuinte, preencher a qualidade de dependente. No momento da sua morte, o contribuinte precisa estar na condição de segurado do INSS. Agora, respondendo à principal pergunta deste vídeo: qual é a duração da pensão por morte? Bom, a primeira questão que devemos observar é o tipo de dependente. Se for um filho, por exemplo, que esteja recebendo a pensão, então ele vai receber este benefício até completar 21 anos de idade. Essa regra dos 21 anos também é válida se o dependente for irmão do falecido. Agora, se por acaso o filho ou ainda o irmão que receber essa pensão tiver alguma deficiência mental, então ele receberá o benefício para o resto da vida, ou enquanto durar a invalidez. No caso dos pais do contribuinte falecido, o pagamento da pensão por morte é vitalício, ou seja, até a morte dos mesmos. Então aqui, resumindo para você: pais é vitalício, filhos até os 21 anos ou até a emancipação, irmãos até os 21 anos ou até a emancipação, filhos deficientes ou inválidos enquanto durar a deficiência ou a invalidez, irmãos deficientes e inválidos enquanto durar a deficiência ou a invalidez, certo? Em relação ao cônjuge,
Até quando se pode receber a pensão por morte? Antes da reforma, o cônjuge recebia a pensão do INSS para o resto da vida, podendo inclusive casar-se, que este benefício não seria cancelado. Inclusive, sobre essa possibilidade de casar, mesmo recebendo a pensão por morte, nós temos este vídeo aqui, em cima, que vale muito a pena você assistir. E depois da reforma, como ficou? No caso de cônjuge e companheiro, a partir de 44 anos de idade, a pensão por morte será vitalícia, ou seja, para sempre. Mas, caso contrário, a validade do benefício vai ser a seguinte: menor de 21 anos, 3 anos, entre 22 e 27 anos, 6 anos, entre 28 e 30 anos, 10 anos, entre 31 e 41 anos, 15 anos, entre 42 e 44 anos, 20 anos, e a partir de 45 anos é vitalícia. Calma que as mudanças não acabaram. Existe ainda duas exigências para que o cônjuge companheiro receba a pensão por morte, sendo elas: o falecimento do contribuinte precisa ter ocorrido após, no mínimo, 2 anos de casamento ou de união estável. O contribuinte que faleceu precisa ter, no mínimo, contribuições mensais. Como você pode observar, as mudanças foram muito severas e aconselhamos que, caso você tenha qualquer dificuldade no benefício recebido, procure um advogado especialista de sua confiança, ok? Bom, se lembra que eu comentei que tinha um presente para você que ficasse até aqui? É um treinamento 100% gratuito e que tem feito pessoas se aposentarem com o melhor benefício possível, podendo até mesmo dobrar o valor da aposentadoria. Para você ter acesso, é bem simples. Basta você clicar no primeiro link aqui embaixo das descrições, se cadastrar, acessar o seu e-mail e receber o nosso conteúdo, que tenho certeza que vai fazer você receber a melhor aposentadoria possível. Caso tenha gostado deste conteúdo, também poderá se interessar em como aumentar a sua pensão por morte, assistindo esse vídeo aqui que preparamos para você. Venha conferir!